E aí pessoal, tudo bom com vocês? Professor Alberto aqui. Hoje nós vamos falar um pouco sobre triângulos, quadriláteros e os seus elementos. Bom, triângulos. Triângulo é toda figura fechada, todo polígono fechado formado por três lados. A notação dele é um triângulozinho, a gente chama de triângulo ABC. Essas letras ABC, na verdade, são os vértices. Os vértices são os pontos. Os pontos que ligam as semirretas, os lados do triângulo. Então, temos o vértice A, o vértice B e o vértice C. Os lados são formados por segmentos de reta, que tem começo e fim nos seus vértices. Então, aqui eu tenho reta AC, tenho o segmento CB, e tenho o segmento BA. E os ângulos internos são formados pelas duas semirretas, pelos dois segmentos de retas, a partir do vértice. Então, aqui eu tenho o vértice B e o ângulo interno, que a gente chama de ângulo B. Aqui eu tenho o vértice A e o ângulo A. O vértice C e o ângulo C. Beleza? Aqui nós temos uma classificação de triângulos. Triângulos podem ser classificados de duas formas, quanto aos lados e quanto aos ângulos. Quanto aos lados, quando eu tenho triângulos com três lados iguais, AB igual a BC igual a CA, o comprimento deles são congruentes, é a mesma medida, a gente chama de triângulos equiláteros. Triângulos que têm dois lados iguais e um diferente, a gente chama de isósceles. E triângulos que têm todos os lados diferentes, a gente chama de triângulo escaleno. Agora a gente vai classificar quanto aos ângulos. Olha só, aqui nós temos um triângulo que tem todos os ângulos menores do que 90 graus. A gente tem um triângulo acutângulo. Aqui nós temos um triângulo que tem um ângulo de 90 graus, que é o ângulo do quadradinho, um ângulo reto. Um ângulo de um quarto de volta. Então, esse triângulo a gente chama de retângulo, justamente porque tem esse ângulo de 90 graus. E quando nós temos um triângulo que tem um ângulo maior do que 90, no caso maior do que 90 e menor do que 180, É quase uma meia volta. Nós temos um triângulo obtusângulo. E agora, nós vamos falar um pouco sobre quadriláteros. Os quadriláteros têm praticamente os mesmos elementos dos triângulos. Eles são figuras formadas por quatro lados e quatro ângulos, uma figura fechada, um polígono. Os vértices também são letras maiúsculas, que são os pontos. A gente tem aqui A, B, C e D, Quatro vértices, como é um quadrilátero, tem quatro vértices. Os lados vão ser AB, BC, CD e DA. AB, BC, CD e DA. Os ângulos internos também vão ser aqueles, Cada vértice vai ter o seu ângulo interno. Então temos o ângulo A, o ângulo B, o ângulo C e o ângulo D. E nos quadriláteros nós temos também as diagonais. As diagonais são retas não consecutivas formadas entre os vértices, entre os vértices não consecutivos, AB é consecutivo, A e B são consecutivos, A e D são consecutivos. A e C não são consecutivos. Os vértices não estão um ao lado do outro, não estão seguidos. Então, a reta entre eles a gente chama de reta diagonal. Então, uma diagonal é AC, e a outra diagonal é DB ou BD, tanto faz. E aqui nós temos alguns quadriláteros especiais. Primeiro, o paralelogramo. A característica do paralelogramo é que ele tenha lados paralelos de lados opostos paralelos, Então eu tenho AB e BC, que são paralelos. Eles correm sempre na mesma distância, entre eles. E o AD
e BC também são paralelos. Essa é uma característica que existe entre retângulo, losango e quadrado, que a gente chama de paralelogramos especiais. O retângulo, ele tem uma característica a mais do que o paralelogramo, que ele é, além de ter os lados opostos paralelos, eles têm todos os 4 ângulos de 90 graus. Então, tem 4 ângulos retos do quadradinho. Aqui nós temos um losango. Bom, qual que é a característica do losango? Ele vai ter lados opostos paralelos, só que esses lados têm a mesma medida. Vocês podem perceber aqui, ó. Esse lado é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. No losango não falamos de ângulos. No quadrado, sim. O quadrado, além de ter todos os lados iguais, a gente tem todos os ângulos de 90 graus. Então, um losango, um quadrado é um losango especial. E o losango é um quadrado especial. Não podemos dizer que é a mesma figura. Eles têm algumas características em comum. E o trapézio é aquele que nós temos duas retas paralelas. Ó, a base e a parte de cima, elas têm elas estão sempre na mesma distância entre elas. Esse é o trapézio. Temos 3 tipos especiais de trapézio. Ó, o primeiro é o trapézio escaleno. Lembra lá do triângulo escaleno? Todos os lados diferentes? Aqui os 2 lados não paralelos, eles são diferentes. Aqui eu tenho um trapézio isósceles. Então, ó, 2 lados que não são paralelos, eles têm a mesma medida. E aqui eu tenho um trapézio retângulo. Por quê? Porque eu tenho 2 ângulos de 90 graus em um dos lados, que forma como se fosse metade de um retângulo. Beleza, gente? Até a próxima!